Hoje nós temos o prazer de conversar com um dos políticos mais importantes desse país, mais experiente, senador Tasso Gereissati, já foi 3 vezes governador do Ceará, 2 vezes senador, uma das grandes lideranças do PSDB e também um empresário de muito sucesso. Então, ninguém melhor que o senador Tasso para conversar conosco sobre esse difícil momento que o país está vivendo. Momento de uma crise econômica global, a pandemia que coloca enormes desafios para o mundo inteiro, e no Brasil também um ambiente político complexo que nós vamos discutir em detalhes com o senador. Senador, o senhor me escuta bem? Escuto. Você está me escutando? Então tá bom. Escutando ótimo, bem? Então, tudo ótimo. Escutando bem, Guarda? Estou escutando bem. Então, vamos em frente. Temos vários temas para conversar com o senador hoje, falar um pouquinho sobre o ambiente político, sobre o enfrentamento da pandemia. Temos diversos temas relevantes para o país que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, em particularmente no Senado, e uma agenda econômica muito desafiadora para o curto, médio e longo prazo. Então, não faltarão assuntos aqui, senador, em nome do BTG Pactual, agradeço muito a sua disponibilidade para conversar conosco. E eu queria começar essa conversa abordando um tema político que o presidente Fernando Henrique tem mencionado. O presidente Fernando Henrique, nas suas palavras, falou que a anomia não pode durar muito tempo. O presidente, numa entrevista recente, o presidente Fernando Henrique, ele disse que vê, inclusive, risco de ruptura institucional em função deste ambiente de tensão no relacionamento entre os poderes. O senhor compartilha dessa visão, senador? Vê algum risco para a democracia no momento atual? Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao convite, oportunidade com você, Guarda, que comandou uma das equipes econômicas, talvez, nos últimos anos, mais coordenada, de qualidade e homogênea, que deu uma grande virada. Nesse momento, eu percebo com muita nitidez a saudade que eu tenho de vocês. Mas, enfim, nós estamos vivendo um momento que é muito difícil, muito difícil. Eu diria para você que você está se falando tanto em curva da pandemia, eu estou acho que espero ter chegado no pico das minhas preocupações, porque nós temos problemas generalizados, seja na questão da saúde, na questão da economia e na questão da democracia e das instituições. O presidente da República tem desafiado as instituições constantemente, tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal, e levando a pontos de extensão que quase chega à beira de uma falta de diálogo total, o que acaba com o famoso binômio de poderes independentes e harmônicos. Não sei se estão tão independentes, muito menos harmônicos. Mas, vivendo lá dentro do Senado, como eu estou vivendo, eu sou um pouquinho mais otimista em relação a esta questão, não a outras, do que o presidente Fernando Henrique. Eu não vejo risco, por exemplo, de impeachment nesse momento. Praticamente, eu diria que é impossível se falar ou se discutir impeachment nesse momento. Eu acho que tem sido até levado ao extremo determinadas tensões, mas todo o clima dentro do Congresso Nacional, desde a Câmara, pelo que eu vejo, e no Senado, que eu conheço mais ainda, não há nenhuma possibilidade de impeachment. Por outro lado, também, mesmo nas forças armadas, por exemplo, também com quem a gente tem conversado, a gente e essa nova geração das Forças Armadas, ela tem muita consciência do seu dever
com a Constituição. Eu vejo essa possibilidade mais tarde, se continuar esse esgarçamento. O que nós vamos torcer, no entanto, é que esse esgarçamento melhore no momento pós-pandemia. Senador, ontem nós tivemos um gesto importante do presidente Rodrigo Maia visitar o presidente Bolsonaro, restabelecer o diálogo. Há muito tempo eles não estavam conversando pessoalmente. Ao mesmo tempo, a gente vê o presidente se aproximando do chamado Centrão para aumentar a sua base de apoio político no governo. Evidentemente que isso é uma notícia boa, porque o governo precisa dialogar com o Congresso, com a Câmara, com o Senado. A gente tem um enorme desafio pela frente. Nós vamos falar mais detidamente sobre isso, mas a pergunta que eu quero lhe fazer é que se essa reaproximação do chamado Centrão, como isso afetará, na sua visão, o funcionamento do governo a partir de agora? O que isso significa, inclusive em termos, na sua leitura, com o compromisso do governo com a disciplina fiscal? Vê algum risco nesta aproximação, com o compromisso claro do ministro Guedes com a disciplina fiscal? Olha, eu não faço a relação tão direta com o Centrão. Na verdade, essa aproximação com o Centrão, se vier a se concretizar, vai significar uma guinada radical na postura política do presidente Bolsonaro. Se você se lembrar, ele se elegeu com discurso antipolítica tradicional, antipolíticos tradicionais, em que ele criticava de uma maneira bastante veemente a prática do toma lá, da cá, e que uma das suas grandes missões era acabar com esse método que ele chamava de promíscuo na política. Aí ele deu uma volta radical. Ele saiu dessa linha e se aproximou, vamos dizer, do grupo político que é tido como o mais fisiológico dentro do Congresso. Se distanciou daquelas lideranças mais independentes, vamos dizer assim, e fez justamente ao contrário, agiu justamente ao contrário do que ele não só ele prometeu na campanha, mas principalmente da sua atitude no primeiro ano de governo até agora. Então, provavelmente vai ser outro governo. Como ele é extremamente instável, eu sempre digo, se ele realmente instalar o Centrão no governo. Ele é instável, eu não sei o que vai acontecer daqui para lá. Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas. Mas você tem que lembrar também que o outro discurso e a outra linha de sustentação do discurso do presidente Bolsonaro era a luta contra a corrupção. Gostando ou não, o Moro, no país, para a população, representava um símbolo da luta contra a corrupção. No momento em que ele afasta o Moro também, ele está também saindo do seu outro pilar discursivo, que era o combate à corrupção. Então, nós provavelmente vamos ter um governo diferente pós-pandemia. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Tenho muitas preocupações se isso é bom ou se é ruim. Por isso é que acho que o presidente Fernando Henrique tem declarado essa sua preocupação, porque ele se desgarra daqueles que o seguiram acreditando nesse discurso e vai para outra linha. Se essa linha não der um resultado certo, supondo que a pandemia tenha realmente sido superada, não der certo na economia, ele vai ter problemas. Até porque, neste meio tempo, ele tem se valido sempre de oficiais das Forças Armadas. Senadora, esse episódio da saída do ministro Moro do governo ainda está rendendo muitas discussões. Então, nesse momento, a gente tem, por um lado, a discussão sobre a divulgação ou não do teor da fita, da gravação
daquela reunião ministerial, e temos, por outro lado, como, por exemplo, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, pedindo uma CPI sobre a saída do ministro Moro. Como você vê o desdobramento desses temas e qual deveria ser, no seu entendimento, os próximos passos dessa discussão? Eu acho que essa discussão não devia ser a principal nesse país hoje. Nós temos 3 grandes problemas a enfrentar e nós deveríamos estar bastante coesos para enfrentar esses problemas, como está acontecendo no mundo inteiro. Primeiro de tudo, lógico, que é a pandemia, que não é o nosso grande inimigo, não é o grande inimigo da humanidade hoje. A humanidade toda está se juntando, os governos locais, na luta contra o Covid-19, que é um horror, é filme de terror. Nunca pensei, acho que você também, em viver um momento como esse nas nossas vidas. É um fato, estamos vivendo. Então, nós temos que estar muito focado nisso. O outro problema é o problema social, em função da necessidade, não só da necessidade do distanciamento social, mas em função da própria pandemia, nós estamos numa crise de empregos, de renda, de fechamento de empresas, etc., também monumental. Acho que nós vamos terminar o fim de julho, por aí, com um nível de desemprego talvez dos mais altos da nossa história. E, por outro lado, na economia, que você conhece melhor que eu, que nós rompemos todos os limites fiscais que nós pensávamos há 3 meses atrás ou 4 meses atrás, e vamos terminar o ano provavelmente com uma dívida, não sei, você sabe melhor que eu, mas calculo que mais de 90% do PIB até o final do ano. Então, nós temos esses 3 focos que são vitais para a sociedade. Eu acho que nós temos... Perdão, complete o argumento, por favor. Não, então, eu acho que nós temos que estar focados nisso. Criar uma crise política nesse momento é desnecessária e extremamente prejudicial para o enfrentamento desses 3 problemas. Antes de entrarmos na questão econômica, temos muito para discutir sobre isso, eu queria voltar a um tema importante relacionado à questão da saúde, que foi hoje a demissão do ministro Nelson Taixe. O ministro está há menos de um mês no comando da saúde, nesse momento extremamente difícil. Então, qual é a sua leitura política e em termos também de políticas públicas, o efeito político e o efeito da gestão do Ministério da Saúde nesse momento tão delicado de mais uma troca de comando na pasta da saúde? Como você recebe essa mensagem, essa notícia? Olha, eu tenho que ser bastante franco e direto, de uma irresponsabilidade inimaginável. Hoje, desde a saída do ministro Mandetta, até antes já da saída do ministro Mandetta, que nós víamos sofrendo na falta de coordenação para o combate ao Covid-19. De lá para cá, nós estamos sofrendo uma falta de coordenação, não é descoordenação. Não existe nada bem coordenado, bem estruturado, ao contrário. Tudo que vem sendo dito por parte do governo está trocando sinais e dando sinais confusos para a população, para a comunidade médica, para a Secretaria da Saúde. Então, sem dúvida nenhuma, para nós estarmos vivendo um momento tão difícil da pandemia, uma das piores do mundo, uma das situações piores do mundo, essa descoordenação e falta de visão da presidência e do governo é um dos fatores principais. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. A nossa sorte é que a maioria dos governadores, eu gostando deles ou não, assumiram o combate, assumiram com um apoio praticamente zero do governo federal, nem em termos concretos, materiais, nem em termos de diretrizes, de grandes diretrizes que estão sendo dadas. Mesmo essa demissão de hoje,
demonstra ser uma grande confusão em torno de um medicamento e que virou, parece que uma coisa, quem é do bem, quem é do mal. Virou dois times, uma coisa que não tem o menor sentido científico e só confunde mais as pessoas e os governos estaduais e municipais. Senador, há 2 semanas atrás, se não estou enganado, você cobrou publicamente o então ministro Nelson Taix sobre um posicionamento claro sobre questão de isolamento e lockdown. Qual a sua visão sobre isso? Como compatibilizar as questões de saúde, da economia? Qual a sua visão sobre esse tema? Eu não tenho a menor dúvida, você me conhece por mais tempo, sabe que eu não sou médico e não entendo nada de medicina, mas é como se eu estivesse fazendo um tratamento a uma pessoa da minha família ou em mim mesmo. Eu vou ouvir os especialistas, as pessoas que entendem do assunto, e esses, com certeza, vão seguir exemplos que viram no mundo inteiro. É a mesma coisa. Eu sigo os cientistas, a orientação do mundo inteiro, o que a Alemanha está fazendo, o que a Inglaterra está fazendo, o que fez o Japão, enfim. E a Organização Mundial de Saúde, principalmente. Então, eu não tenho dúvida em seguir essa orientação. E o que eu tenho visto, e até porque a situação aqui no meu estado é muito grave, eu acompanho diariamente a situação aqui no estado. E, na verdade, essa questão da pandemia é um conjunto de incertezas. Nós temos uma certeza que todos têm, que a única arma que nós temos diante de tantas incertezas é o distanciamento social, para, pelo menos, mitigar os efeitos da Covid-19. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em defender veementemente as indicações das autoridades de saúde responsáveis pelo distanciamento social e, se for necessário, que eu não espero que não venha acontecer, é que nós estamos praticamente já vivendo isso, um lockdown. Vamos, então, entrar no tema que é mais a nossa área da questão da economia, do impacto fiscal. Recentemente, você também, acho que fez um comentário bastante oportuno que mencionou em um certo esquecimento da questão fiscal e de propostas exageradamente benevolentes. Evidentemente que todos nós sabemos, você sabe, eu também, que nesse momento é importante ter a reação fiscal para minimizar os efeitos da crise. Agora, a pergunta no seu entendimento é: qual é o limite para essa expansão? Como a gente, aonde você acha que a gente exagerou ou que deixou de fazer? Como é que você está vendo essa resposta fiscal do governo nesse momento inicial da crise? Olha, essa falta de coordenação do governo tem prejudicado muito a questão fiscal também, porque é evidente, todos defendemos, que hoje a prioridade é salvar vidas, ninguém questiona sobre isso. Também não acho que a economia tem a ver com a pandemia. A pandemia é grave em qualquer circunstância. Se a gente abre as portas e vamos todo mundo para a rua e vamos comemorar, com certeza o número de mortos vai triplicar, quadruplicar, não sei quanto. Mas a economia vai ser prejudicada da mesma maneira. Ninguém vai vir trabalhar porque está doente e ninguém vai vir comprar porque está doente. Então, essa é a questão. Essa questão que cria uma briga interna dentro do governo, cria também na área da economia uma briga interna, uma divisão interna, não vou chamar de briga, uma divisão interna. Você conhece como funciona a área da economia, o Ministério da Economia, com tantas secretarias juntas, e sabe melhor do que eu que se cada um pensa de um jeito, a coisa fica complicada. Se cada um demonstra um tipo de pensamento, fica mais complicado. Porque o ministro da Fazenda, por exemplo, não pode falar o que quer, pode até pensar o que quer. Você foi ministro da Fazenda, eu tenho certeza
que muitas vezes você pensou alguma coisa que você não podia falar publicamente porque tinha consequências. Aí o que nós estamos vendo, por exemplo, é essa falta total de coordenação. Essa semana, nós estamos na sexta-feira, essa semana, eu tive muitos contatos com um rapaz que eu estou admirando muito, que é o presidente do Banco Central, e vi a preocupação dele com a série de medidas que estavam entrando, não só nessa semana na pauta do Senado, como na semana que vem. E ontem nós tivemos um dia, vamos dizer, ontem nós tivemos um dia crítico, e que nós iremos votar duas coisas que eu, pessoalmente, me preocupava muito, porque até talvez em função da minha experiência e da minha idade, não sei se você viveu alguma experiência que eu tenha vivido, como, por exemplo, o Plano Cruzado, em que eu vi um início de volta a Plano Cruzado, quer dizer, vamos congelar os preços. Então, tinha uma proposta de congelamento de preços de remédio, por exemplo, que a mim, talvez porque eu seja traumatizado ainda com o Plano Cruzado, em que houve aquele congelamento, não sei se era garoto, não sei se lembra disso, mas a caça do boi gordo, etc. Mas, e eu me lembro das prateleiras vazias dos supermercados, das lojas, etc. E principalmente em medicamento hoje. Por que medicamento? Porque medicamento é fundamental nesse momento para toda a população, e medicamento, acho que 99,9% dos medicamentos tem o seu princípio ativo importado. E os medicamentos já vêm congelados, já vem com preço congelado há algum tempo. Então, a proposta era congelar mais algum tempo. E o dólar batendo a 6, aí você conhece melhor do que eu. É evidente que nós vamos partir para um desabastecimento de remédio. E essa também, a minha experiência, leva à famosa frase de fazendeiro, onde entra boi, entra boiada. Começa com medicamento, depois entra com isso, já teve outra de aluguel, e nós iremos entrar num círculo vicioso difícil. Você coloca na mesma linha de preocupação o PL 1166 do senador Álvaro Dias, que também tenta limitar taxa de juros de cartão de crédito e de rotativo? Também é uma medida errada nessa direção, na sua avaliação? É a mesma, por isso que eu digo que ontem era um dia crítico, porque nós tínhamos dois projetos que eu chamo de bomba. A outra é do tabelamento de juros de cartão de crédito. Que também vai nessa linha. E você é economista, até lhe vou lhe perguntar uma coisa, eu tenho a impressão que seria o único país no mundo que teria juro tabelado pelo Congresso. Não sei se tem algum outro país do mundo que isso acontece. Depois, se você não tiver isso de cabeça, se você puder me mandar uma mensagem dizendo que confirma, porque eu estava atrás. Que eu tenha conhecimento, não. Inclusive, questiono a constitucionalidade disso. Bom, mas a minha surpresa, veja bem, então diante disso, nós e alguns senadores estavam muito preocupados com essa pauta e ficamos em contato com o presidente do BC. Olha a descoordenação, quer dizer. E eu, em determinado momento, e com vários ex-presidentes do BC, nós conversamos também ontem, que nos explicavam as suas preocupações. E, de repente, no meio de uma dessas vídeos que nós fizemos, e como nós podíamos, as consequências e a gravidade, etc., alguém disse: o Guedes tem que atuar. O ministro Guedes tem que atuar, tem que vir a campo, ele tem ligação direta, fazendo ver. Para minha surpresa, e eu gosto do ministro Guedes, ele é uma pessoa bem intencionada. Mas o ministro Guedes estava numa reunião com Paulo Scaff e o presidente Bolsonaro pregando outra coisa, pregando o fim do distanciamento social, não estando nem aí para o que estava acontecendo lá. Quando o problema grave da economia, naquele momento, era aquele, porque vem outra pauta ainda pela frente aí. E o ministro Guedes, para minha surpresa, alguém perguntou para pedir socorro para ele para entrar em campo.
E o ministro Guedes estava nessa reunião com vários empresários, aí o presidente Bolsonaro, discutindo o fim do distanciamento social. A ausência do governo, a ausência de governo no plenário do Senado e no plenário da Câmara deixa um vazio. Esse vazio dá, principalmente num momento como esse, em que vários parlamentares, na ânsia de ajudar, de melhorar, e sem nenhum tipo de coordenação, sem nenhum tipo de orientação, tendem a medidas como essa, sem medir as consequências e na linguagem que está na moda, na linguagem médica, e os efeitos colaterais. Que é o que está acontecendo, e isso está não crescendo. E eu continuo sentindo uma ausência total do governo na coordenação desses movimentos. Se não houver um basta já, a tendência é que isso vá não crescendo. Isso me preocupa muito, mas me preocupa muito mesmo. Senador, continuando com os assuntos polêmicos que estão em discussão no Congresso Nacional hoje. Ontem também estava pautada a discussão daquela MP 966, que relativiza a responsabilidade do gestor público durante a pandemia, ou seja, o agente público só poderá ser responsabilizado na esfera civil e administrativa se ele agir com dolo ou erro grosseiro. Esse é um tema polêmico também, a gente precisa agir com rapidez nesse momento, a administração pública, sabemos, ela é difícil, não é fácil. Como você vê essa proposta? Essa proposta eu vejo com certa simpatia. Eu sei que não estou na onda maior, mas vejo com certa simpatia. Numa situação como essa, que todos nós já vivemos, eu vou dar um exemplo muito rasteiro, mas se eu tiver um filho meu que levou um tombo e abriu um supercílio, eu não vou atrás de ver onde é que tem o remédio mais barato, também qual é a lista de remédios mais... Eu vou para onde eu encontrar aquilo que é melhor. E assim nós estamos vivendo. Como eu já disse, eu estou seguindo muito de perto a situação daqui e vejo o medo. Você passou por isso de alguma maneira. Eu vejo o medo dos agentes públicos de assinarem ou tomarem qualquer iniciativa. Vou dar um exemplo que todo mundo está acompanhando, dos famosos respiradores, que 6 meses atrás, ou 7 meses por aí, ou seja, antes da pandemia, eu não sei, eu vou dar um chute do preço, mas você comprava por 10 e um respirador hoje está custando 200. Aí você compra um respirador porque você precisa de respirador hoje para salvar vidas, mas está lá marcado que no mercado tinha a 10. O cara não quer assinar. Senão vocês vão me chamar de ladrão, vou ser processado, vou ficar o resto da minha vida com esse processo nas minhas costas. Então, eu entendo esse tipo de situação que está ocorrendo muito agora. Então, essa medida, eu acho que ela precisa ser vista com menos paixão e lembrando que é provisória. Muita gente também, as coisas acontecem dos dois lados e é difícil você resolver, porque muita gente reclama também que não conseguiu resolver o problema X aqui na área de saúde pela burocracia. Hoje mesmo eu vi no jornal, se não me engano, o presidente da Mercedes-Benz do Brasil, em algum jornal de hoje ou de ontem, não sei se você leu essa entrevista, dizendo que a Mercedes-Benz do Brasil quis fabricar ventiladores ou qualquer coisa assim. E a burocracia foi tão grande que ele desistiu. Então, é a mesma coisa. Nós estamos vivendo um momento de urgência mesmo. Cada dia que a gente perde, são várias vidas perdidas. Então, eu acho que vão acontecer erros, vão acontecer até corrupção. Bom, mas neste momento nós temos que correr esse risco.
Eu concordo e tive o cuidado de ler a medida provisória. Acho que ela tem um caráter muito claro de tentar proteger o gestor público que toma uma decisão com informação incompleta nesse momento, num momento de urgência. As coisas precisam ser resolvidas de maneira rápida, mesmo que a informação não seja completa. Então, eu também não vejo nessa medida provisória nenhuma tentativa de proteger má conduta ou corrupção, ou coisa desse tipo. Eu imagino até para citar exemplos aqui na área econômica de coisas novas que o governo corretamente está fazendo, por exemplo, o Tesouro dando funding para empréstimos para pagar capital de giro, para pagar salário de empresas. E tem risco de ter default, de empresas não honrarem, não pagarem essa dívida. Isso trará, sim, prejuízo ao Tesouro. Ninguém, sem consciência, acha que o Tesouro pode, que o gestor poderá ser responsabilizado na física por isso, ou mesmo o Banco Central se utilizar a prerrogativa de comprar créditos privados. Então, eu concordo que essa medida ela precisa ser vista com um pouco menos de paixão e entender o que está por trás dela, porque a ausência desse apoio pode evitar a celeridade das respostas que nós tanto precisamos. Então, eu estou plenamente de acordo. Esse é o problema da radicalização. Virou tudo radical. Ou é radicalmente a favor ou radicalmente contra. Então, veio do governo, o que é isso? É para proteger o presidente, aí fica... Inclusive a imprensa, tá? Quando todo mundo contra, e já vendo ali corrupção, já vendo tentativas disso, né? Mas você, talvez porque você tenha vivido também bastante no setor público, você sabe como é que funciona. Vamos voltar um pouquinho à questão fiscal e usar aqui a sua experiência de quem já foi governador de estado por 3 vezes. Todos nós sabemos aí da dificuldade da situação fiscal dos estados já antes desta crise, evidentemente que agora foi agravada. O governo federal negociou, junto com o Congresso, toda essa medida de apoio aos estados, que estamos falando aí de pelo menos 130 bilhões de reais entre transferências de recursos e entre postergação do pagamento do serviço da dívida com a União. Mas aí a questão das contrapartidas acabaram ficando, no meu entendimento, aquém do que poderia ser feito, porque existe uma questão central de crescimento de despesa com o pessoal no âmbito dos estados. Então, eu acho que a gente talvez tenha, inclusive, perdido uma oportunidade de, conjuntamente, ter rediscutido e aprovado aquela PEC 186, que era a PEC emergencial, que daria aos estados um instrumento extremamente poderoso para poder controlar a despesa de pessoal daqui para frente. Então, como é que você está vendo este tema, a questão do veto que deve ser feito e vai voltar ao Congresso? Como você olha essa questão da negociação com os estados, desse tenso e difícil tema federativo? Olha, é dentro dessa mesma linha que eu estou lhe falando. Quer dizer, essa falta de uma coordenação forte leva a isso. Lembro, inclusive, que quando passou na Câmara na primeira vez, foi salvaguardado, e eu acho que aí, justo com justiça, os profissionais de saúde e segurança pública. Depois voltou para o Senado e aí liberou tudo. Essa tem a ver com a frase que eu falei. Eu acho que os profissionais de saúde, por exemplo, como eu lhe disse, estou repetindo muito, mas eu estou muito preocupado com isso, eu tenho acompanhado esses profissionais de saúde, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, estão fazendo um trabalho fantástico e corajoso, viu? Muito corajoso. Eu acho que eu não teria a coragem que eles têm. Então, estão trabalhando muito mais do que o normal e correndo riscos evidentes. Então, essa salvaguarda eu estou de acordo. Agora, quando chegou de volta no Senado, entrou esse espírito eu chamo de liberou geral.
Aí coloca mais isso, coloca mais aquilo, coloca mais isso. E a maioria dos parlamentares talvez não percebam isso porque não tive a experiência que eu tenho. Porque era para suspender a intenção desses aumentos que eu chamava, eu acho que nós chamamos ainda de vegetativos. Sim. Porque e a maioria até dos empresários não conhecem esses aumentos, que é quinquênio, decênio, duênio, e uma série de penduricalhos que automaticamente, se você não der um aumento, se você não empregar uma pessoa a mais, a folha cresce. A folha cresce sozinha. Isso nos estados, na União já não é mais assim. O Estado mas já teve assim na União. E cada estado, uns mais, outros menos. Tem uns que é uma coisa fantástica, não sei como é, mas chega a 5%, 6%. Ora, com certeza, aí você entende muito mais do que eu, essa medida era provisória até o final do ano que vem, com certeza a probabilidade de nós termos inflação no ano que vem é mínima, é muito pequena. Se eu estiver errado, você me corrija. A probabilidade da receita dos estados crescer acima do que foi, não acima da pandemia, acima do que era normal, também é mínima. E você ter uma folha que cresce vegetativamente, então dava a oportunidade, dava o direito de que a coisa ficasse justa, ficasse razoável. Porque na iniciativa privada, as pessoas, além de estarem diminuindo o salário, diminuindo a renda, estão até perdendo emprego. Então, é um esforço muito pequeno, quase zero, do funcionário público dos estados. No entanto, as pessoas não sabem disso, entendem isso como aumento, de não dar aumento e dar aumento, não fazem. Aí eu falo da inconsequência. Não entende as consequências que isso vai ter, como é que o resto da economia vai se comportar, e entrou nesse clima que eu lhe disse antes, que você citou, que eu estou preocupado com esse liberou geral. Então, vamos pegar esse gancho e pensar um pouquinho a economia, a recuperação após essa crise. Nós vamos sair com uma dívida PIB, eu sou até um pouco mais pessimista com o seu número, que pode, dependendo aí da queda do PIB esse ano, pode chegar a próximo a 100% do PIB, um resultado primário extremamente negativo e, pior, uma dificuldade de recuperar a trajetória de geração de superávit primário. Isso vai ficar muito mais distante do que nós tínhamos antes da crise. Então, é uma situação onde a deterioração fiscal é clara, é notória, isso é um dado, e não estou discutindo se deveria ou não ser feito agora. Como você corretamente falou, agora a prioridade é salvar vidas e mitigar os efeitos negativos sobre a economia. Isso está sendo feito. Mas essa conta precisa ser paga. E aí ela vai ser mais ou menos difícil de ser paga no futuro, dependendo do crescimento da economia, que, por sua vez, depende da continuidade do processo de reformas que tanto a gente vem falando desde o governo do presidente Temer. Então, a minha primeira pergunta é: como você vê a retomada desse processo de reformas, de uma agenda econômica consistente, com reforma tributária, com redução de custos, com privatização, abertura comercial, ou seja, todos aqueles temas que nós sabemos que são relevantes. Com esse ambiente político que nós temos hoje, com esse quadro político que está se formando, qual é a viabilidade política dessa agenda voltar de maneira consistente, não agora imediatamente, mas quando a gente começar a ver o horizonte de saída dessa situação difícil que nós estamos hoje? Para esse ano, eu não vejo nenhuma perspectiva de alguma reforma mais profunda. Vamos supor que a gente volte paulatinamente a entrar numa vida normal a partir de junho, julho, e normal agosto, por aí. Quando chega aí, nós estamos na véspera de eleição municipal.
Eleição municipal é fundamental para deputado e para senador. E, pelo menos historicamente, esse período dá uma parada de atividades, de temas mais polêmicos no Congresso. Então, acho muito difícil que no segundo semestre se avance muito em termos de reforma. Acho que vai ser tema para 2021. E aí vai depender de uma série de coisas, que eu não sei o que vai acontecer, porque nós estamos vivendo um período novo e um presidente da República totalmente imprevisível, não só em termos de política econômica. Vou lhe dar um exemplo. Se você falou, e eu esqueci de citar, que na questão da ajuda aos estados, o governo tinha proposto determinadas as contrapartidas dos estados em relação ao aumento de pessoal, etc. Mas quem iniciou a discussão contra e a abertura foi o próprio governo. Não sei se você acompanhou isso, mas foi o próprio governo que ainda disse o seguinte, além de declarar que estava falando em nome do governo e do presidente da República, que ele era líder do governo e não de um ministro qualquer. Veja, é hilariante se não fosse trágico. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu não estou prevendo nada porque eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. O presidente vai estar prestigiando uma política de maior austeridade fiscal, quando a gente sabe que ele está preocupadíssimo com as eleições em 2022, e em 2021 ele vai entrar na segunda metade do seu governo, e quando você, presidente, entra na segunda metade, já pensa na reeleição, e reeleição significa gastar na nossa história. Então, eu não sei prever. O Guedes vai aguentar isso? Ficar calado nisso? Vai haver um choque? Não sei. Tudo é possível. Ok. Senador, quando você fala da dificuldade de retomada das reformas, eu entendo que a dificuldade de fazer isso nesse momento, mas tem alguns temas que eu julgo que são da maior importância, que estão lá no Congresso, já estão lá há algum tempo e poderiam avançar. Eu queria dar um exemplo aqui de um setor que eu acho que é fundamental e está relacionado com essa questão da saúde, que nós estamos discutindo, que é o setor de saneamento. A gente sabe que o modelo de saneamento que nós temos no Brasil hoje, amparado nas empresas estatais, ele não deu conta de atender às demandas da sociedade, é só ver os índices lamentáveis de cobertura de água e de esgoto que a gente tem no país nos dias de hoje. Então, isso é uma questão de saúde pública e também é uma questão de oportunidade de investimento, porque existe capital disponível para investir nesse setor. Mas, para isso, alguma mudança no marco regulatório, ele precisa ser feito, e a gente tem um bom projeto que está lá no Congresso Nacional. Quer dizer, nem esse tipo de coisa, esse tipo de projeto, esse específico, você vê a possibilidade de andar ainda nesse ano de 2020? Esse sim, porque... Mas não é fácil. Esse porque ele está praticamente pronto no Senado. Ele falta passar por 2 comissões dentro do Senado. Poderia ser votado até agora, mas não há um acordo entre as lideranças dos partidos de que ele deva ser votado agora, nesse momento em que a gente está trabalhando virtualmente. Não há um acordo porque esse projeto, você sabe, eu peguei ainda o trabalho de vocês e fui relator da medida provisória que entrou já dentro do governo Bolsonaro. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu fui relator da Previdência também, que é muito difícil, né? Porque realmente você mexe com a vida de muitas pessoas.
Agora, em termos de apanhar, eu nunca apanhei tanto como o da marco regulatório do saneamento. E é interessante isso, para vocês verem como é que funciona o Brasil. Porque quando, fazendo uma comparação rápida entre a Previdência e as resistências, a Previdência, você tinha uma porção de interesses contrários diferentes, grupos diferentes que achavam que aquilo estava correto, mas aquilo não. Mas você tinha, era difuso e muito grande. No saneamento, foi talvez o único projeto que eu relatei, eu participei na minha vida, que você só tinha um adversário, que é o corporativismo das empresas estaduais. Era o único adversário. Mas esse adversário ele se multiplica, porque você tem a associação das companhias estaduais, você tem a companhia estadual de cada estado, você tem a associação dos engenheiros sanitários de não sei o quê, você tem a associação... E é um lobby tão forte e perfeito, vamos dizer assim, que a dificuldade que eu tenho, os xingamentos que eu tomei, foram muito maiores do que a da Previdência. E veja, um único adversário, que eram as companhias estaduais, que envolvia também os governadores de estado, que a essa altura estavam muito preocupados de não ser taxado como privatista, de não ser taxado como inimigo do funcionário público, e, enfim, todas essas questões que você conhece. Então, de como ele já está prontinho, ele é possível, sim, mas é difícil. Porque, mesmo agora, a gente só não volta agora porque tem um grupo de líderes ainda que são muito influenciados por essas coisas. Então, eu não resisto fazer uma pergunta de um outro setor que eu acho que tem a mesma importância e talvez tenha características semelhantes em termos da resistência, que é o projeto de capitalização da Eletrobras. Esse, você vê, a despeito das dificuldades, alguma chance de avançar ainda nesse ano? Eu vejo ele mais longe do que o de saneamento, porque o de saneamento já passou. O do saneamento, só para recapitular, para que você lembre, ele é maltratado. Porque ele começou com a medida provisória, passou sofrendo pela comissão que se faz, comissão mista, que discute a medida provisória. Demoramos muito no Senado, passou no Senado, foi para a Câmara caducou. Na Câmara deixaram caducar, não votaram. Aí eu, com outros senadores, fizemos logo um projeto novo, mais ou menos nos mesmos moldes da medida provisória. Começou, foi para a comissão, foi isso, aqui. Foi para a Câmara, passou na Câmara agora e voltou para o Senado. Então, agora ele está no Senado e só tem que passar por duas comissões e no plenário, evidentemente. Então, ele já percorreu esse caminho todo, e com muita discussão, com muita celeuma, com muita agressão, com muito tudo. Então, eu acho esse mais possível dentro desse clima. E, de novo, tudo é imprevisível nesse governo, dentro desse clima que está aí, ainda dá para votar no segundo semestre. Senador, outro tema, acho que crucial para a economia brasileira, para a gente pensar a retomada de crescimento, redução de custo, produtividade, eficiência da economia, é evidentemente a questão tributária. Esse é um tema que a gente discute no Brasil há 20 anos. Eu, particularmente, já discuti isso pelo lado do governo estadual, do lado do setor privado, pelo lado do governo federal, todas as óticas possíveis. A gente sabe a complexidade para avançar com essa agenda, sobretudo as questões federativas por trás dessa discussão. Mas havia uma percepção que antes desta crise, do início dessa crise, dessa pandemia, estava se formando um consenso em torno da aprovação de uma reforma tributária mais ampla. Você compartilha dessa visão, sim ou não? E como vê a possibilidade de se retomar esse tema a partir do ano que vem? Não esse ano, evidentemente, mas a partir do ano que vem. Eu vejo toda a possibilidade de se voltar a esse tema logo no início do ano que vem. Vejo toda a possibilidade.
Agora, consenso, eu não usaria essa palavra ainda, não. Porque, apesar de ter um projeto que, da Câmara, que é o projeto da API, você conhece, que estava tomando forma como aquele projeto que todo mundo ia trabalhar em cima, que já era muita coisa, porque tinha N projetos de reforma tributária, ainda havia muitas resistências em relação a esse projeto que poderia ser modificado. E você sabe que esse projeto também ele tem complicação de todos os lados. Né? Se você Sim. perguntar a um industrial aí em São Paulo o que ele acha que vai ser o resultado da reforma tributária, ele vai dizer para você que é simplificar e baixar os impostos, que a carga tributária que ele paga é muito alta. Se você perguntar a um varejista, ele vai dizer a mesma coisa. Se você perguntar serviços, ele vai dizer a mesma coisa. Agora, se você perguntar a um prefeito, ele vai dizer que espera aumentar a sua capacidade de arrecadar e comendo o bolo, além de taxar mais, comendo o bolo dos estados e da União. E se você perguntar aos estados, ele não quer repassar para os prefeitos e quer comer um pedaço da União. A União, que você conhece melhor do que eu nunca vi secretário da Receita Federal concordar em ceder 1 milímetro desde que eu entrei na política em nada. Então a coisa é complicada, você sabe que não é tão simples assim. Então eu tenho visto já muitas contrariedades contraditórias, vamos dizer assim. Então, retomar o tema, eu acho que com toda certeza nós vamos retomar, principalmente o presidente Rodrigo Maia da Câmara está muito imbuído disso. Agora, fácil consenso, eu já não estou tão otimista quanto você. Eu acho que o tema ele vai, a discussão volta com uma complexidade adicional. Não dá para a gente negar que a situação fiscal que nós teremos no início do ano que vem será muito pior do que a situação fiscal que nós encontramos no início deste ano. Então, evidentemente que isso traz um complicômetro adicional para essa discussão que é extremamente relevante. E aí eu acho que isso só faz reforçar a importância da manutenção do teto dos gastos, porque senão vai ser muito difícil ter qualquer discussão séria tributária a partir de qualquer momento, se a gente não tiver capacidade de controle da despesa pública. Essa é a questão central também. Isso eu acho que tem grande possibilidade de segurar dentro dos anos. Isso é fundamental. Senador, a gente está indo já para o final aqui. Deixa eu sair um pouquinho só da questão econômica e aproveitar sua visão, sua experiência, um pouco da visão das demais áreas de governo. A gente acaba falando só da economia, agora, evidentemente, da saúde, mas como é que você vê a gestão do governo hoje, por exemplo, a questão da política externa, educação, desenvolvimento regional, você conhece profundamente o Nordeste, as necessidades, para ficar nesses 3 temas mais amplos aí da gestão das políticas públicas no âmbito federal. Olha, o governo muito heterogêneo. Algumas coisas muito ruins mesmo, que, a meu ver, apesar de não serem ligados diretamente à economia, prejudicam muito a economia, e algumas exceções de bons ministros. Não vou citar aqui, tem bons ministros. Agora, as 3 áreas que você citou, desenvolvimento regional não tanto, mas, por exemplo, relações exteriores, para mim é um desastre. E tem profundas implicações na economia. De tudo que eu tenho lido, eu procuro diariamente me inteirar do que está acontecendo. Eu acho que o país a imagem do país passa o seu pior momento desde a ditadura militar, desde o golpe militar. Vocês têm filiais no exterior,
devem estar até sentindo mais do que eu, e se eu estiver errado, me corrijam, mas em tudo, em tudo. A própria questão da pandemia é visto como referência do mau exemplo, a questão de queimada da Amazônia, a questão da instabilidade política, as declarações do presidente da República em torno de política externa e do próprio ministro de Relações Exteriores, o comportamento do ministro da Educação não serve de exemplo para ninguém, muito menos para a área de educação. Isso tudo contribui para um ambiente muito ruim lá fora e que, a meu ver, tem a ver diretamente com a questão da economia. Você falou da crise fiscal. Você falou que tudo vai depender muito do crescimento da economia. E o crescimento da economia vai depender não só de consumo, mas de investimento. E investimento vai ter que vir de fora. Eu não vejo essa perspectiva no momento, com esse ministério que está aí, com esse monte de bobagem que está aí. Eu digo para você que quando a economia vai muito bem, está todo mundo ganhando dinheiro, pode o ministro estar dizendo bobagem à vontade que os caras ganham. Mas quando a economia está muito mal e as pessoas ainda estão dizendo bobagem e criando um ambiente extremamente hostil nessas coisas que são hoje emblemáticas no mundo, como a própria pandemia ou a questão do meio ambiente, desmatamento, queimadas, etc., esse trio que está aí, esse trio, nosso binômio, por exemplo, é desastroso, é absolutamente desastroso. Lamento o que está acontecendo, mas nós estamos muito perto, acho que é o Delfim que fala da tempestade perfeita. Eu espero que eu esteja enganado e que essas coisas mudem. Ok, senador, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, dizer que é um conforto para nós saber que tem uma pessoa com a sua experiência, o seu bom senso, a sua objetividade no Senado Federal, trabalhando pelo país. Agradecemos muito aí o bate-papo de hoje, acho que foi bastante interessante, e principalmente a sua atuação como homem público hoje no Senado Federal. Então, muito obrigado aqui por estar conosco hoje. Não, eu que agradeço, Guarda. Foi um prazer meu, muito obrevê-lo e prazer grande em revê-lo. Prazer foi meu, senador. Um forte abraço. Um abraço.